Bom dia, gremistada. Hoje eu acordei de manhã, vou dizer para vocês, não acreditava, ainda não estou acreditando no que aconteceu, mas chegou a segunda divisão. A gente está muito chateado, muito magoado, mas agora é a hora da gente buscar entender tudo o que aconteceu e trabalhar em cima da resolução desses problemas para recuperar a nossa autoestima, enfim. Uma das coisas que eu fiz, hoje eu fui no supermercado, fui com a minha camiseta do Grêmio, porque o Grêmio é uma instituição muito forte e a gente ama esse clube e nós não vamos desistir desse clube nunca. Eu vou dar um posicionamento para vocês hoje, na minha visão, o que aconteceu com o Grêmio, tá? Eu não tenho verdades absolutas, se tiver que corrigir algumas coisas eu corrijo, tá? Mas a minha posição hoje, olhando tudo o que aconteceu, é o seguinte: o Renato tinha o vestiário do Grêmio na mão. O Renato, pela própria liderança, por tudo que conquistou, o maior ídolo da nossa história, ele tinha os jogadores na mão, ele tinha o vestiário na mão, mas tinha um vestiário também que estava muito mimado. Um vestiário que, eu não vou dizer todos os jogadores, mas boa base dos jogadores começaram a se acostumar num ritmo diferenciado. E o Renato, como ele fazia o papel, comandava praticamente todas as áreas do clube, e aí talvez foi o grande problema do presidente Romildo, que eu sempre digo, entregou a chave do vestiário para o Renato, tá? E aqui não é importante que vocês entendam, não é que a gente está acusando o Renato. É a característica do Renato, a forma dele fazer as coisas e tal. Ele gosta de tomar conta, ele gosta de controlar tudo, né? O que aconteceu? Quando o Renato saiu do Grêmio, ficou os jogadores que já tinham determinados vícios, mordomias, entendeu? Tudo do melhor. Aí o que aconteceu? Entrou um técnico, praticamente foi derrubado por eles. Depois entrou o Filipão. Meu Deus, derrubaram o Filipão. Por quê? Porque os jogadores se agruparam para dominar o vestiário. E no momento que eles perderam algumas mordomias, coisas que eram mais do que deveriam ter, começaram a se expressar jogando um futebol mais devagar, um futebol lento. O Grêmio teve várias oportunidades de sair da zona de rebaixamento. Vocês não acham estranho? Cada vez que era pro Grêmio sair da zona de rebaixamento, o Grêmio perdia para um time fraco, para um time, sabe, que nem as 2 derrotas pro Sport e quantas outras. Então o Grêmio passou uma fase só perdendo pontos, e os jogadores, né, eu não quero dizer assim exatamente, mas jogando um futebol muito abaixo do que poderiam jogar. O Grêmio tinha que fazer muita força para ficar com esse plantel, com salários em dias, com todos os benefícios que tem, mas tem que fazer força para se manter na zona de rebaixamento o tempo todo, tá? E eu responsabilizo boa parte dos jogadores do Grêmio para isso. E não é para livrar o presidente, não, livrar a direção. É a verdade.
Eu sempre procuro ser muito justo. E foram levando, até que daqui a pouco não dava mais tempo. Nós estávamos estava terminando os jogos, né? Ontem foi o último jogo. Acho que o Grêmio até teve uma melhora, realmente o Grêmio teve uma melhora, assim, bem positiva nos últimos jogos. Também a saída do Renato, o que fez? Na medida que foram trocados os treinadores, gente, quando entra um treinador novo, ele precisa de uma adaptação de 3 meses, no mínimo, para começar a mostrar para os jogadores a situação, o que ele espera. Outra coisa, quando um treinador entra e não foi ele que contratou os jogadores, é um outro problema. Porque geralmente o treinador, quando contrata, ele contrata jogadores que estão assim dentro de um parâmetro de necessidade do que ele acredita, né? Então, boa parte da responsabilidade, na minha opinião, respeitando muito a opinião de vocês, os jogadores do Grêmio, de uma forma mimada, desrespeitosa com o clube, não é todos os jogadores, boa parte dos jogadores. Inclusive lideranças que chegaram, que eu não quero citar, que atrapalharam muito mais o clube do que ajudaram, que não tem identificação nenhuma com o clube. E aí eu vou falar pessoas que, lamentavelmente, foram insuficientes, que nem o caso do Jean-Pierre, mas bota insuficiente nisto. Perdemos partidas assim no final do jogo, que é um absurdo. Uma coisa também muito importante que eu tenho que concordar com o Denis. O Grêmio foi extremamente prejudicado pelas arbitragens. Pessoal, isso não é desculpa. Eu sei que vocês vão dizer, mas o Grêmio desde a segunda, tudo certo. Mas no mínimo de 5 a 6 pontos o Grêmio foi roubado. Roubado. Qual eram os interesses, qual eram as intenções? Não sei, nós vamos saber no futuro. Mas isso aconteceu. Ontem na Arena, a torcida do Grêmio, isso também eu quero fazer esse registro, a torcida do Grêmio deu um espetáculo. Mostrou mais uma vez por que é uma das melhores torcidas do Brasil e do mundo. Desde o primeiro minuto esteve com o time, acreditando, confiando, mas infelizmente não deu certo. Eu tô triste, acho que o preço que a direção pagou foi muito alto, entendeu? Acho que uma coisa que foi fundamental também, além dessa questão da saída do Renato e do bajulamento que tinham os jogadores dentro do vestiário, mesmo com todos os benefícios, foi o único clube do Brasil que acertou os salários na época da pandemia da melhor forma possível para satisfazer os jogadores. Então, a gente realmente fica muito, muito chateado com tudo que aconteceu e enfim. Mas agora nós temos que botar a bola para frente. Nós temos que buscar a reconstrução do clube, porque isso vai ser fundamental a partir de agora. E esta reconstrução vai passar muito pelo apoio da torcida,
pela vibração, por acreditar. Eu me esqueci de comentar uma coisa com vocês, as contratações do Grêmio. O Grêmio teve um problema muito sério na contratação de jogadores. O Renato apostou muito em jogadores que já estavam, digamos assim, fora dos parâmetros normais, jogadores que vieram e não colaboraram com o Grêmio. O Grêmio inchou a folha de pagamento dele, com jogadores que não deram o menor retorno para o clube, jogadores ganhando 500 mil, praticamente não fizeram nada, não ajudaram nada. Aliás, a grande maioria das contratações do Grêmio não deram certo. Eu diria que uma das melhores contratações que o Grêmio fez foi o Campas. E aí, ponto pro Marcos Herrmann, que também tão criticado, mas essa contratação do Grêmio, esse menino, foi uma coisa, um dos grandes acertos que fizemos. E esse cara vai dar muita alegria para nós ainda. Outra coisa também, eu acho que o Grêmio não preparou no momento certo os sucessores para esse ciclo de jogadores vencedores que o Grêmio teve, mas que precisa mudar, tem que trazer outros jogadores, tem que preparar substitutos, que nem para o Kahneman, que nem para o Jeromel. Também acho que uma outra coisa que aconteceu no vestiário do Grêmio, por tudo que eu me informei, que houve uma ruptura de grupos. O Grêmio perdeu a coesão no vestiário. Ficou um grupo para um lado, um grupo para o outro, e não tiveram como controlar isso, porque eram lideranças de um lado, lideranças de outro. Também preciso fazer justiça na administração do Grêmio pelo seguinte, volto a dizer, não é para agradar. Essa administração de 7 anos teve 5 anos praticamente, 5, 6 anos de vitórias. O Grêmio tem uma política governamental. O Grêmio fez aumentou, melhorou a qualidade das categorias de base. Então, eu preciso também fazer esse reconhecimento à direção, e não é para agradar. Eu sei que nós estamos tudo buzina da cara, eu sou um que tô triste, sabe? Desanimado. Eu não ia falar para vocês, mas eu vou relatar um fato. Eu conversei com um componente da diretoria e eu confesso que eu me emocionei também. Ele me disse que no dia do jogo, o netinho dele se fardou todo de Grêmio para ir para a escola. Meinha e tudo. E ele me contou chorando, ele quase não conseguia falar, esse dirigente. Eu não vou dizer o nome porque... apenas para mostrar o quanto esses caras também sofrem. Tem os erros deles? Tem. Mas eles também sofrem, porque eles são gremistas, eles amam o clube. E volto a dizer, não é para agradar isso. Mas é isso, gente. Eu queria me pronunciar
com vocês, porque o pessoal estava me cobrando muito nas redes sociais e eu ontem fui dormir muito chateado, sabe? Acordei cedo hoje, não acreditando no que aconteceu. Mas a gente não vai abandonar o nosso clube, a gente não vai abandonar a nossa instituição. Nós vamos para o ano que vem buscar o título da Série B, não interessa, é ruim, é péssimo, mas nós não podemos desistir do nosso clube. Nós temos que manter usando a nossa camisa, porque os jogadores vão. Isso não tem volta. Mas a torcida vai estar sempre ali, sempre torcendo, sempre acompanhando. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.